Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de banco de dados. Bom, então na última aula a gente viu a respeito dos comandos DDL, né, de definição da estrutura do banco de dados. Vimos um pouquinho de novo sobre a questão dos usuários, né, os privilégios. E vimos também, ao longo dessas últimas aulas, a questão de conexão, né, de um local que você está trabalhando a um servidor externo, ou então um outro computador da rede, né, que você está que seja um outro servidor. No nosso caso aqui é o BD, né, esse servidorzinho aqui que eu montei no Windows 10, no Windows 7 mesmo, né, então, bom, enfim, bem tranquilo. Então hoje a gente vai fazer uma recapitulação, né, do que a gente viu, né, dos comandinhos que a gente viu na última aula, que foram create database, use database, né, o banco, create table, tá? E os comandos alter table, tá? E a gente viu também, agora que eu acabei me lembrando aqui, o comando drop database ou table, né? Ou table. Vimos também aqui o alter, né? O alter a gente tem o add, o drop e o rename, beleza? Aqui nome seria nome do banco ou tabela, certo? Aqui a gente faz isso. Vamos colocar essa galera aqui formatada de uma forma que vocês não tenham dificuldades para interpretar, né? Mas eu acho que todo mundo que segue a aula consegue ver exatamente do que se tratam os comandos, né? Então a gente viu create database, drop database, use database, né? No caso use, o nome do banco direto. Create table, tá? Alter table e drop table, ok? Dentro do alter table a gente tem adicionar coluna, apagar a coluna e renomear colunas, ok? Vimos também os conceitos, né? Conceitos não, a gente implementou de fato a primary key, né? Chaves primárias e também implementamos foreign key, tá? Que são as chaves estrangeiras, ok? E aqui tem todas as colunas, né? Os comandos que a gente trabalhou. Por fim, né, a gente foi lá na literatura e eu trouxe para vocês o conceito de criação de índice, tá? Para melhorar as consultas nas tabelas do banco de dados. O que eu quero dizer com isso? Imagine que você tem uma tabela com 1 milhão de registros, né, de linhas, que não é difícil, e aí você precisa de mais velocidade nessas consultas, né? Então você naturalmente cria um índice, né, em determinados campos que vão receber os filtros, né? Por exemplo, o campo nome funcionário, normalmente a gente busca muito os funcionários pelo nome ou então pelo CPF, por exemplo, né? Então a gente costuma criar um índice, né, para esse tipo de campo que a gente tem mais hábito de fazer consultas, ok? Então vamos iniciar novamente o nosso. Deixa eu desafixar aqui este programa e vou afixar ou fixar, né, este aqui, que é o nosso fixar na barra de tarefas. Isso. Que é o nosso SQLOG mais atualizado que a gente está usando, né? Então aqui ele está falando para mim que, enfim, tá falando que a conexão local não tá funcionando, mas enfim. Lá no Paulo e o IP 147 tá funcionando belezinha. Bom, então o que a gente pode fazer hoje, né? Deixa eu limpar esses comandos aqui, ou vou abrir uma outra abinha aqui, né? Uma outra abinha para novos comandos. O que a gente vai fazer? A gente vai começar a alimentar as nossas tabelas, ok? Para fazer alguns pequenos testes. Então aqui a gente tem o departamento, né? A tabelinha departamento.
E hoje a gente vai trabalhar um comandinho joia de alimentação de banco de dados, né? Que comando é esse? É o comando insert, tá? De inserção. Então ele é bem basicão, assim, insert into, tá? Esse é o comando de inserção no banco de dados. Insert into, aí aqui a gente tem o nome da tabela, né? Nesse caso aqui é a tabela departamento, tá? E aí aqui a gente pode escolher colocar os valores, né? Os valores das colunas, ou não, né? Vou mostrar para vocês. Então aqui a gente tem o ID D, vírgula, nome D, vírgula, sigla D, ok? Aqui embaixo, ainda no mesmo comando, né? Coloquei aqui para ficar melhor de ver visualmente, né? A gente coloca valores e os valores aqui também entre parênteses, tá? E como final de comandos a gente tem o ponto e vírgula, certo? Então, olha só, insira na tabela departamento, nas colunas tais, os valores tais, que vão ficar aqui dentro. Bom, como a gente tem aqui a info, né? Na info aqui a gente tem que o campo ID é do tipo inteiro e o MySQL dá para a gente esse recurso de auto-incremento, né? A gente deixa ele se inserir sozinho, ok? Se inserir sozinho. Então, quando a gente faz isso, né, a gente tem duas opções. Duas opções não, né? A gente coloca aqui o valor null, tá? Indicando que é que você está passando um valor nulo e, portanto, o MySQL assume essa tarefa de auto-preencher, né, a nossa chave primária aqui, vírgula, né? Qual departamento? O nome do departamento agora pode ser, por exemplo, recursos humanos, tá? Recursos humanos. Detalhe, entre aspas, simples, ok? Vírgula, aspas simples de novo, né? Por exemplo, RH, tá? A sigla do nosso departamento. Vamos ver se funciona? Aqui a gente, como só tem uma instrução aqui nesse campo nosso aqui, nessa tela, é só a gente clicar no executar aqui, ó. Então, uma query errada, né? Sigla D, deixa eu ver. Sigla D, RH, table da, sigla F, olha só, olha o erro. Então vamos fazer um alter table bem rápido aqui, alter table, drop rename column to sigla D, tá? Sigla D. Então vamos fazer esse alter table aqui. Opa. Departamento, tal, por que deu erro? Sigla F, né, no caso aqui, sigla F para sigla D. Então a gente roda esse comandinho para consertar a nossa coluna, né? Agora sim, a gente dá o refresh aqui, né? Ó, sigla F, então vai ficar sigla D, ok? Agora sim a gente roda o comando e tá lá uma query executada com sucesso, ok? Voltamos no table data aqui e vamos dar o F5, tá lá o nosso primeiro departamento de recursos humanos. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos apagar esses atributos aqui, né? E vamos lançar um outro departamento. Por exemplo, tecnologia da informação, né? Com a abreviação de TI, ok? TI. Aqui a gente pode executar, né, esse comando, então temos uma consulta com sucesso, executada com sucesso. Vamos voltar lá na nossa table data, então, e dar o refresh aqui com F5. Então, já lançou para nós, né, já inseriu para nós outro registro. Detalhe, olha só, aqui a gente tem autoincremento, tá? Autoincremento. Autoincremento por aquele recurso lá do MySQL de autoincrementar.
a nossa chave primária aqui. Esse recurso é muito útil. Pessoal, detalhe importante, ó, aqui a gente consegue determinar o limite de linhas, né, que serão exibidas aqui. A gente pode colocar, por exemplo, 20 linhas, 100 linhas, 1000 linhas, 2000, né, 10.000 linhas aqui, tá? Então a gente faz esse controle aqui desse lado, né? A gente pode também adicionar filtros, né, bem semelhante ao Excel. Bom, outra questão, né? Já vou passar aqui algumas características do SQLOG mesmo, né? A gente tem a opção aqui de exportar, né? Esses dados aqui. Pensem que, por exemplo, teríamos tabelas aí com milhares de registros, né? Por exemplo. Então a gente clica nesse carinha, nesse ícone aqui. A gente tem o modelo CSV, que a gente consegue abrir no Excel. A gente tem o formato JSON, HTML, XML, XML para o Excel e também em SQL, tá? Para você, de repente, importar isso no banco de dados, em outro banco de dados, né? Aqui você seleciona os campos da tabela que você quer, né? Pode selecionar tudo. Aqui tem algumas características de limitações, normalmente eu não mexo aqui. O char7 eu mantenho esse e a gente escolhe aqui o local que salva esses dados, ok? Feito isso, só clicar em exportar, belezinha? Então a gente pode extrair informações, né, dados do nosso banco de dados dessa forma aqui também. Aqui a gente tem a opção de copiar, né, todas essas colunas, né? E copiando elas, ó, a gente pode exportar para o nosso Excel, tá? A gente pode exportar para o nosso Excel. Por exemplo, né? Posso abrir um Excel aqui e fazer a colagem aqui normal, tá? Então aqui vai o nossos campinhos, né? E todos os nossos dados que estão lá na tabelinha do banco de dados, ok? Só para, caso vocês queiram, né, fazer uma consulta aqui, jogar lá no Excel, fazer gráfico e tal, essas coisas, dá para a gente fazer. Bom, dito isso, né, comando insert into, muito tranquilo, tá? Dá para a gente fazer o seguinte também, ó. Eu vou criar uma tabelinha aqui, né, depois vou ver se eu ensino a fazer essa criação através da linha de comando aqui mesmo. Na verdade, eu vou fazer uma cópia, tá? Eu vou fazer uma cópia, ó, duplicate table structure data, ou seja, todos os campinhos, né? E eu acho que ele vai copiar com as informações, né? Então vamos copiar, aqui já deu sucesso, né? E aqui está o nosso departamento copy, tá? Departamento copy foi com todas as linhas, ok? E aí a gente vai aproveitar para fazer um comandinho lá que é que está classificado como DDL, né? Que é o truncate, né? Então truncate é o nome da tabela, né? Nesse caso aqui a gente vai colocar departamento copy, né? E a gente roda esse comando aqui para fazer a limpeza dessa tabela, tá? Olha só, uma query executada com sucesso, ok? Então se a gente voltar aqui no table data da nossa departamento copy, a gente vai ver que está zerado, tá? Zerado. E aí eu vou aproveitar para fazer com vocês um outro tipo de inserção, tá? Então, ó, insert into, né, departamento copy, select asterístico from departamento, tá? Ou seja, insira na minha departamento cópia, né, todos os valores da nossa departamento.
Esse aqui é um outro comandinho que a gente vai ver logo em seguida, tá? A gente vai ver o comandinho update e depois a gente vai entrar no select. E esse select é muito gostoso de fazer, tem muita coisa que dá para utilizar no select, ok? Então, se a gente rodar este comando aqui, olha só, uma query executada com sucesso. E se a gente voltar lá no departamento copy, né, a gente vai ver que tá lá preenchidos os campos, todos os campos, ok? Então, é como se a gente, se fosse um preenchimento automático aqui, né? Em casos que você precise fazer alguma movimentação no banco de dados. Às vezes aconteceu um erro, você quer fazer um backup de uma tabela, né? Fazer uma manutenção e dá errado, você precisa ter uma tabela de cópia, né? Enfim. São N possibilidades. Então, apresentei para vocês, né, esta forma de fazer a inserção. Primeiro, declarando os valores aqui entre os parênteses, né? E depois essa forma aqui sem. Depois a gente fez um truncate, né? Para fazer a limpeza da tabela toda, né? Ele remove tudo de informação que está dentro da tabela e depois a gente fez um outro insert a partir de um outro comando novo, né, que a gente vai ver ainda, que é o select, ok? Por fim, né, eu posso também, né, fazer um insert into departamento, né, values, quais são os valores? Nulo. Aí eu posso colocar, pode dar um espacinho aqui ou não, tá, pessoal? Aqui eu posso colocar, por exemplo, departamento comercial e posso colocar a sigla dele como com, certo? Beleza, aqui eu estou inserindo um departamento. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, vírgula e abre de novo o nosso parêntese, coloco no outro departamento, por exemplo, financeiro, né? E posso colocar aqui a nossa sigla, fim, e fechar aqui o nosso parêntese. Posso fazer mais? Posso. Vamos colocar outra vírgula e colocar aqui no departamento atendimento e posso colocar a sigla AT, por exemplo, né? Fecho o meu parêntese, ponto e vírgula. Então são 3 valores aqui, né? 3 linhas de valores, melhor dizendo, que a gente consegue fazer simultaneamente, certo? E aqui a gente roda a nossa query e tá lá uma query executada com sucesso, 3 linhas afetadas, né? Ou seja, inseridas. Vamos voltar lá então na nossa tabelinha departamento e tá lá os nossos departamentos e suas respectivas siglas inseridas, certo? Beleza. Agora, pessoal, dito isso, o comando insert ele é muito tranquilo de ser feito, tá? Muito tranquilo. Basicamente respeitando essas questões aqui de aspas simples, né? Para quando for informações textuais, né? Ou então informações de data e outros tipos, usar sempre aspas simples. Quando for numérico, o campo, né, do tipo inteiro, decimal, eu não sei se o decimal, vamos fazer o teste daqui a pouco, se ele vai permitir que a gente insira sem a aspa simples. Mas daqui a pouco a gente vai fazer, na verdade agora, a gente pode fazer uma inserção na tabela funcionário, ok? Então vamos limpar isso aqui. Vamos limpar não, né? Deixa aqui do jeito que tá. E a gente pode abrir uma outra New Query Editor aqui. Vamos aumentar um pouquinho nosso zoom. E vamos fazer um insert into na tabela funcionário. Values. Quais são os valores, né? A primeira chave nossa, vamos olhar aqui o nosso table data,
é o IDF, né? O IDF, ele é autoincremento numérico, então a gente deixa como nulo. O nome, eu posso colocar Paulo Henrique Oliveira, né? Vou colocar só Paulo Oliveira para a informação caber em uma linha aqui, não sei se vai caber, mas a gente vai tentar. CPF, a gente vai colocar naquela máscara lá que a gente definiu, né? E 99. Vamos colocar CPF, data de nascimento, né? Precisa ser assim, 1990, 0909, né? Ou seja, ano, mês e dia, né? E aí eu vou adicionar mais os campos sexo, tipo masculino, né? Vamos colocar aqui um teste, né? Vamos colocar o A, por exemplo. Vocês lembram lá que a gente fez uma restrição de domínio, né? Para a gente não permitir valores além do M e do F. Então vamos ver se essa restrição está funcionando de fato. Vamos fechar aqui nossa aspas simples. Próximo campo, salário, né? Vamos tentar colocar sem aspas, tá? Vamos colocar que o Paulo ganha R$2.000, né? R$2.000. Vamos colocar agora, depois do salário, a gente tem situação, vamos colocar ele ativo, tá? Ou melhor, a gente vai passar aqui um nada, né? Porque a gente colocou a situação para ter um valor default como A, né? Então vamos ver se isso aqui vai funcionar assim. Então, vírgula e o nosso ID DF, tá? Que é o nosso departamento. Então, para a gente inserir o nosso departamento, já que ele é uma chave estrangeira, a gente tem que obrigatoriamente colocar um daqueles campos que estão lá, ó. Vamos lá, departamento, a gente tem que colocar uma desses IDD aqui. 1, 2, 3, 4 ou 5. Se a gente colocar um 6, que ainda não existe aqui, ele não vai funcionar. Bom, ele vai até funcionar, mas depois que a gente fizer a amarração de fato, né, aí ele não vai funcionar. Então vamos lá. Funcionário, nossa query está aqui, vamos colocar o departamento 6 para ver se vai inserir, né? Então vamos fechar aqui e dar o ponto e vírgula. Bom, na execução, vamos ver o que ele vai reclamar então. Ó, um erro, né? Olha só, check constraint, violação da constraint funcionário. Qual delas não sabemos ainda. Qual que é a constraint? Acredito que seja a nossa chave estrangeira, né? Constraint 1, vamos ver qual que é a constraint 1. Constraint 1, cadê a nossa mensagem? CHK underline 1. CHK underline 1. Olha só, ele reclamou do sexo, tá? Como não está M ou F, ele reclamou. Então a gente vai trocar, né, essa constraint aqui para masculino, ok? E vamos ver se roda esse insert aqui. Então vamos rodar. Ó, reclamou da constraint CHK2. Quem que é a CHK2? É a nossa situação. Ó, ele não deixou inserir a situação vazia, tá? Vamos ver então se ele aceita nulo. Vamos ver se ele aceita nulo. Porque como ele tem um valor default, que é o A, né, ele poderia até aceitar. Vamos ver se ele funciona agora. Vamos voltar aqui para a nossa mensagenzinha e vamos executar a nossa query. Ó, não pode ser nulo, tá? Temos essa restrição lá. Então, automaticamente, a gente tem que colocar o A mesmo, de fato. Ativo ou inativo, no caso, né? Podemos colocar o I aqui também. Agora só falta a gente verificar se ele vai aceitar uma chave estrangeira que ainda não existe na tabela departamento, né? Vamos rodar nossa query agora. E aqui já está falando que ele não pode adicionar ninguém que esteja fora da
de algum departamento. Ou seja, a nossa integridade referencial está sim funcionando. De forma que se eu colocar, por exemplo, o primeiro departamento aqui com ID 1, ele vai executar a nossa query com sucesso, ok? Então, para vocês verem que o valor numérico de 2000 funciona, tá? Funciona sem a aspa simples. Então, valor decimal e valores inteiros vão funcionar. Bom, agora a gente vai visualizar nosso table data, né? Vamos dar um refresh aqui e tá lá o nosso nome, CPF, data de nascimento, sexo, salário, situação como ativo e o nosso departamento ID aqui normal, né? Lotado no recursos humanos, ok? Agora a gente vai fazer uma outra verificação. Se vocês estiverem lembrados, a gente definiu o CPF com parâmetro unique, tá? De único, ou seja, não pode ter pessoas com o mesmo CPF na nossa tabela funcionário. Então a gente vai mudar o nome aqui, né? Vamos colocar, por exemplo, Ademar Bueno Silva, certo? Com o mesmo CPF, tá? Com o mesmo CPF. E vamos mudar aqui o salário dele para 2.500, ok? E vamos colocar o departamento... Não, vamos deixar ele no RH, certo? Então vamos rodar essa query aqui, vamos ver se roda. Ó, erro, olha só. Duplicate entrada, né? CPF, né? Ou seja, não podemos permitir que o CPF seja igual. Esse recurso é fantástico, muito bom esse recurso. De forma que se eu colocar o 00 aqui, já vai ser outro CPF, né? Então, ele vai rodar com sucesso a nossa query, ok? Bom, dito isso, né? Vamos lá na nossa tabelinha funcionário, nossa table data já tem 2 registros, ok? 2 registros. Que mais que a gente pode fazer agora? Não, beleza. Agora a gente pode fazer o seguinte. Aqui, se a gente clicar com o botão para alterar, ó, o MySQL ele dá esse recurso aqui para nós. O MySQL não, o SQL IOG, tá? Que é o nosso editor aqui nosso IDE para fazer o contato com o nosso banco de dados MySQL. Quando eu dou 2 cliques aqui e ele é uma chave estrangeira, né? Ele me dá a opção de fazer a mudança, tá? Deixa eu ver se ele me dá a opção de fazer a mudança do meu ID do departamento, né? Vamos ver se... sim, ele lista o nosso departamento lá da tabelinha departamento, tá? Não dá para fazer, se eu não estou enganado, a mudança aqui, tá? Aqui, se tivesse mais registros, ele ia fazendo. Então, aqui é o seguinte, se eu for adicionar, né, como dá para fazer aqui embaixo, né, escrevendo os nossos dados aqui no finalzinho do campo, ó, ele vai aparecer para mim selecionar algum departamento que já exista, tá? Então, temos essa facilidade aqui no nosso SQL IOG, ok? Bom, dito isso, né, vamos ver se não estou esquecendo de nada, né? Vamos ver. Para a gente poder passar pro Select, né? Vamos fazer o seguinte, vamos entrar agora na nossa opção Update, tá? Mas antes, vamos fazer o seguinte, vamos copiar para nossa memória, né? Os nossos tipos de comandos que a gente já estudou até o momento, né? Então aqui vão ser comandos, deixa eu ver, comandos de definição de dados, comandos de manipulação de dados, certo?
E aqui a gente coloca nossos comandinhos. Aqui eu vou deixar simples, né? Deixar simples para não ocupar tanto espaço. Então a gente viu o comando insert de algumas formas, né? Vamos colocar aqui centralizado esse cara aqui. Aqui a gente viu por enquanto, vou copiar aqui. A gente viu por enquanto o comando create. Não, create não, né? Create a gente já viu. A gente viu o insert into nome da tabela, nome da tabela e values, que são os valores dentro dos parênteses, né? Lembrando que, por exemplo, pode ser nulo, né, o primeiro valor lá, nos casos que for chave primária e autoincremento, né? Ou seja, numérico e autoincremento. E os demais valores, por exemplo, são entre aspas duplas, aspas simples, tá? Texto, ok? Então aqui a gente tem o exemplozinho clássico de um insert, ok? Certo, vamos só colorir esse cara aqui para ficar mais didático. Pronto. Então nossa sintaxe tá ok aqui. Certo? Insert into, né? Esse é o comando que a gente faz. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho o comando update, tá? Update, que vai ser a sintaxe mais ou menos parecida, né? Então vai ser update set, update tabela, né? Nome, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu tirar o negrito. Bom, um pouquinho nome da tabela. Set, né? Aí a gente coloca o campo da tabela igual a alteração que a gente quer fazer, né? O valor que a gente quer alterar. Where, né? Que é uma coisa nova que a gente já vai ver. Por exemplo, ID, chave primária aqui no caso, chave primária for igual a valor, ou seja, um valor numérico, certo? Aqui eu vou formatar assim, vou formatar assim, vou formatar assim. Na verdade eu vou formatar quase tudo assim, porque eu vou colorir somente os campos que forem campos-chave, ok? Aqui eu vou deixar assim. Percebam aqui que eu não estou colocando aspas simples, tá? Porque é um campo numérico, tá? Então vamos levar esse comando lá para o nosso SQL, para a gente trabalhar ele lá. Opa! Deixa eu ver se aqui dá para fazer. Dá para fazer. Então suponhamos que eu queira, né, fazer alteração, né, de um salário de determinada pessoa, por exemplo, do Paulo, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim para ficar mais melhor da gente visualizar, né? Vejam só, quando a gente copia do Word para cá, ele traz essas aspas simples como esse caractere aqui, mas está errado, tá? Então muita atenção, né? Tem que ficar vermelhinho assim, né? Para fazer o valor ficar vermelhinho aqui, desse jeito. Então, ó, update, nome da tabela, quem é a tabela? Funcionário, certo?
CEP, campo da tabela. Quem é o campo da tabela que a gente quer alterar? A gente quer alterar, por exemplo, o campo... Vamos inativar alguém? Vamos inativar o Ademar, por exemplo. Então a gente vai trocar a situação do Ademar para I, de inativo, ok? E o Ademar, ele tem o IDF, né? A chave primária dele aqui, que identifica o Ademar, é o número 4, tá? Então eu vou colocar aqui o IDF como sendo o número 4, certo? Então, o que eu estou falando aqui? Altere a tabela funcionário de forma que o campo situação receba inativo, o valor inativo, onde o ID F for igual a 4, né? Então, é uma alteração muito específica, né? Eu estou indicando que a chave primária aqui que eu quero é o 4, né? Portanto, ele vai identificar essa chave, vai lá no campinho situação e vai mudar esse valor aqui de A para I, ok? Vamos ver se esse comando roda? Vamos selecionar o comando aqui e fazer a execução dele. Ó, tá falando que é um erro, né? Um erro. Vamos ver. Sim, ó. Eu coloquei situação, mas é situação F, tá? Situação F. Então, por isso, muito cuidado aí na hora de colocar os campinhos, né? Muita atenção. Então, vamos executar aqui e agora sim uma query alterada, ok? Uma query alterada. Na nossa table data aqui, se a gente atualizar os nossos campinhos, tá aqui o nosso Ademar suspenso, né? Ou inativo. Vamos tentar outra coisa? Vamos pensar que a gente quer suspender o Ademar, só que a gente pensa que essa suspensão não é o I de inativo e sim o S de suspenso, né? Vamos ver se executa? Então a gente seleciona o comando update aqui e faz a execução dele. Opa, deu um erro. Por quê? Erro de constraint, ou seja, de restrição. Qual que é a nossa restrição? A CHK2, aquela restrição que só permite o A de ativo e o I de inativo. Portanto, vamos colocar um A aqui e rodar novamente o nosso comando. Ou seja, a nossa integridade de domínio, ela está ok, ela está funcionando completamente, certo? No nosso table data aqui, então, temos os dois funcionários ativos, né? Tanto o Paulo quanto o Ademir, ok? E aqui, vou fazer um alerta muito importante para vocês, que é o seguinte. Quando a gente vai fazer uma instrução de update ou delete, a gente sempre tem que usar esse parâmetro aqui, né? Vamos chamar ele de parâmetro, que é o where, né? O where, traduzindo de inglês para o português, significa onde. Então, aqui, vamos interpretar a nossa instrução SQL. Altere ou mude, né? Modifique a tabela funcionário, setando, né? Indicando o campo situação F para A, de ativo, onde o IDF for igual a 4, né? Então, onde essa chave primária for igual a 4, ele vai trocar. Como é só uma chave primária que faz a troca, né, que existe na tabela, ela é única, ela não se repete, obviamente a gente ia alterar somente o Ademar aqui, certo? Então, muita atenção, porque se a gente rodar o comando somente até aqui sem o where, né, vamos trocar aqui para inativo, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, vai trocar o A por I e vai rodar o comando. Ó, o que aconteceu? Uma query executada com sucesso e duas linhas alteradas, tá? Duas linhas afetadas. No nosso table data, então, olha só, os dois funcionários, lembrando que isso aqui podia ser uma tabela de milhares de funcionários,
estão inativados, né? Então, muito cuidado nessa hora aqui, tá? A gente sempre, essa cláusula, esse parâmetro, né, o where, né, a gente chama de parâmetro e daqui para frente a gente chama de cláusula, tá? A gente chama de cláusula. Então, essa cláusula aqui, esse parâmetro aqui, ele é muito amigo de quem manipula os bancos de dados, né? Nunca se esqueçam disso, ok? A gente pode fazer também, ó, uma outra forma, né? Eu vou deixar esse carinha aqui embaixo. A gente pode fazer o seguinte, ó. ID F, onde ID F, in, tá? Ou seja, esteja contido. Aí vamos supor que chega uma ordem lá para nós, né? Ó, desativa aí um lote de 20 funcionários. E eles passam a matrícula, né? Ou os IDs dos funcionários, né? Para nós fazermos a inativação ou ativação. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ativar, já que está inativo, né? Eu vou ativar e vou colocar todos os IDs meus aqui dentro. Como que eu faço isso? Eu tenho o ID 2 e o ID 4, por enquanto. Se eu fosse tendo até, sei lá, 20 IDs, né? É só separar eles aqui por vírgula e rodar o comando, ok? Então vamos ver se dá certo. Pelo menos no select, esse in aqui, para indicar que os IDs aqui dentro precisarão sofrer modificações, funciona, tá? Então vamos fazer aqui a seleção e fazer a execução. Olha só, uma query executada com sucesso, 2 linhas afetadas, tá? E vamos lá verificar nossa table data para ver como é que tá. E aí os dois estão ativos, né? Então temos essa facilidade aqui, né, que nos permite colocar vários IDs, né, várias chaves primárias aqui, ok? Várias chaves primárias aqui. Bom, temos uma outra questão, né? Vocês lembram que a gente tem um campo aqui como que ela é como se fosse uma chave alternativa. Por que que ela é uma chave alternativa? Porque ela está definida como unique, né? Unique ou única, tá? Então esse campo aqui ele não se repete. O que é semelhante, né? Ou seja, o CPF-F é semelhante ao IDF. Por quê? Porque essa chave primária da tabela não se repete. E esse campo aqui também não se repete. Então a gente pode, por exemplo, altera aí o status, né, a situação do fulano de tal que tem o CPF tal, né? Por exemplo, o Ademar aqui, vamos inativar o Ademar pelo CPF. Então o que a gente tem que fazer? Onde CPF F for igual a, agora sim a gente precisa usar aspas simples, onde o CPF F for igual ao CPF do Ademar. Vamos ver se vai rodar? Então a gente seleciona aqui, né? Executa o comando update e tá lá uma query executada com sucesso, tá? Uma query opa, 0 linha afetada. Vamos ver por quê, né? Ah, sim, ó. Por que que 0 linha afetada? Porque o Ademar, vamos voltar lá na nossa table data, ele está com a situação A, né? Ou seja, a gente não fez nenhuma modificação. Então o que a gente tem que fazer? Colocar um I aqui, né? Para mudar o status dele para inativo. Agora sim a gente roda e temos lá uma linha afetada, né? A gente modificou o status do Ademar para inativo de novo, ok? Certo. Bom, suponhamos que, dito isso, né, a gente fez então, vamos recapitular aqui, a gente fez alterações na nossa tabela pelo ID, usando a nossa chave primária, e agora a gente fez pela nossa chave alternativa, que seria o CPF, né? A diferença entre as duas é que do tipo numérico a gente não precisa colocar aspas simples, e a do tipo, no caso lá tá varchar, se não me engano, né, ou char, acho que é char que a gente definiu. É só ver aqui, ó, salários, CPF, tá um char de 14.
Então, quando é char, varchar, essas coisas, textos, a gente define aqui o valor com aspas, aspas simples, né? Bom, dito isso, né, a gente viu também que dá para fazer pela cláusula in, né, indicando que vários IDs seriam alterados, né, mas também tem que tomar cuidado com esse in aqui, ok? Bom, funcionaria se fosse assim, ó. Vamos fazer esse teste agora. CPF, né, in, por exemplo, Ctrl X, e aqui a gente coloca isso e mais isso, né? Ou seja, a gente vai alterar todo mundo aqui para inativo através do nosso CPF. Ou seja, CPF in, os CPFs que estão aqui dentro. Vamos ver se funciona? Então, vamos rodar e aqui uma query executada, uma linha alterada. Por que que uma linha só foi alterada? Porque o Ademir, né, o Ademar, ele já está com o status de inativo. Então, assim também funciona a nossa query, ok? Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos inserir uma mulher aqui, né? Vamos colocar a Silvia do Prado, por exemplo, né? E o CPF dela a gente vai colocar um 22 aqui no final, vamos deixar a data de nascimento 1980, por exemplo. Vamos falar que ela ganha 4.500, vamos falar que ela é feminino, do sexo feminino, situação ativa e do departamento 3, que é o departamento comercial, né? Então, vamos inserir a Silvia aqui, né? Vamos fazer a nossa execução do nosso comando aqui. Tá lá a nossa nova funcionária incluída, né? Veio com status de ativo. Então, o que a gente pode fazer agora aqui, né? A gente pode rodar o comandinho para inativar a Silvia. Vamos inativar a Silvia através do nosso update aqui, né? Já vamos colocar ela de cara como inativa, né? E vamos rodar. Então, sucesso, né? Vamos no nosso table data só para certificar e dar o refresh. Então, a Silvia também está inativa. Agora, a gente quer fazer o seguinte, a gente quer fazer update funcionário set situação para ativo, vamos colocar ativo, onde o sexo F for igual a masculino. Ou seja, nós vamos entender que todos os homens vão passar para a situação de ativo. Vamos ver se funciona? Ó, update funcionário set situação para ativo, onde o sexo foi igual a M. Então, vamos rodar uma query executada com sucesso, duas linhas afetadas, né? Então, provavelmente funcionou a nossa alteração de query, tá? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pequena modificação na data para eu ensinar para vocês que dá para a gente fazer mais de um filtro aqui, tá? Mais de um filtro aqui. Então, nós vamos falar o seguinte, vamos fazer aqui bem rapidinho um update set, update funcionário, set dt nas f vai passar para, por exemplo, 1970, onde id f for igual a 2. Então, o que eu estou falando aqui? Altera a data do Paulo para 1970, né? Porque ele tem um ID 2. Então, vamos rodar e uma query, uma linha afetada, certo?
Então aqui a gente tem 3 datas diferentes, né? 70, 80 e 90, né? Ou melhor, 70, 90 e 80, certo? Aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode rodar todo mundo, passar todo mundo para inativo, para a gente fazer mais outro teste, tá? Então vamos colocar aqui como inativo todo mundo, né? Vamos voltar no nosso table data, todo mundo está inativado. Aí o que eu vou fazer? Eu quero, né, tornar ativo pessoas do sexo masculino e que nasceram, né, que tenham a data DT nas F igual a 1990, tá? 1990. Ou seja, pelo que a gente está vendo aqui, somente uma pessoa, que é o Ademar, tem esses 2 pré-requisitos. Então a gente tem um AND aqui, que é um operador de ligação, né, de acréscimo, para falar que eu quero essas 2 condições, que a pessoa seja do sexo masculino e que a pessoa tenha nascido, né, nessa data aqui. Vamos ver o que acontece? Ó, uma linha afetada, tá? Então vamos lá, só certificar que foi o Ademar que se tornou inativo, ativo, né? Melhor dizendo. Né? Então o Ademar se tornou ativo. Agora, vamos fazer o seguinte, nós vamos mudar só essa questãozinha aqui do operador, né? Nós vamos colocar ou, que em inglês aqui no MySQL Server é o OR, tá? Então, tanto faz essa condição ser verdadeira ou essa condição ser verdadeira. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, uma query executada com sucesso, uma linha alterada, tá? Por quê? Porque aqui nós selecionamos as pessoas do sexo masculino, tá? As pessoas do sexo masculino ou pessoas com data de nascimento igual a 1990, tá? 1990, 0909. Então, quem encaixar nesse pré-requisito ou nesse vai ter o seu ID, a sua situação modificada para ativo. Então vamos atualizar o nosso table data aqui, nossa tabela, né? Percebam que a gente tem o Paulo como inativo, o Ademar ativo e a Silvia inativa. Aqui a gente atualiza e agora o Paulo está ativo juntamente com o Ademar, ok? Bom, estamos chegando ao finalzinho da nossa aula já, né? Vamos fazer só mais uma questãozinha aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma condição para que as pessoas com data de nascimento maior ou igual a 1980 sofram a modificação para ativo, tá? Então eu posso falar que data nas seja maior ou igual, né, a 1980. Por quê? Porque a nossa intenção aqui é alterar a data de acordo com a data da Silvia do Prado, né? Então vamos ver se o nosso update roda desse jeito, né? Então executar, vamos ver, uma linha afetada, né? Vamos voltar lá no nosso table data e a Silvia agora está ativa, né? Ou seja, esse operador aqui, ó, garante que ele vai lá no campinho de todas as datas de nascimento, né? Para falar assim, olha, quem tem esse critério aqui, que essa data de nascimento seja maior que 1980, né? Então, provavelmente ele mudaria a Silvia e também o Ademar, tá? O Paulo não, porque ele nasceu em 1970. Mas, como a gente tem uma condição OR aqui, ele olhou o sexo, como o Paulo é do sexo masculino, ele mudaria, ok?
Então, esses são um dos nossos comandinhos, né, para a gente brincar aí com os nossos updates. Na próxima aula, eu vou voltar, inserir isso aqui lá na nossa memória, né, no nosso documento de memória, para a gente registrar isso e ficar melhor da gente estudar, ok? Então, até a próxima aula. Daqui a pouco eu volto com mais uma aula para a gente explorar um pouco mais esse campo aqui da linguagem de manipulação de dados, ok? Até a próxima aula, então.